Será, queridos amigos, que a Bíblia conseguiu prever nos nossos tempos uma arma nuclear, uma bomba atômica? Será que os profetas relataram algumas coisas para nos despertar para isso? O que a Bíblia fala das guerras dos últimos dias e desses armamentos cada vez mais poderosos? Será que encontraremos alguma coisa nas Escrituras? É isso que vamos ver no vídeo de hoje. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal Rasgando o Véu. Hoje nós vamos falar de um assunto que é bem atual, mas que nós nos propomos a ver se os profetas nos deixaram algo para nos despertar para os finais dos tempos. Nós sabemos que os profetas sempre nos ajudam, deixam sempre palavras que vão nos auxiliar nos últimos dias. Há pessoas que acham que a Bíblia pode ser interpretada de particular entendimento, mas eu creio que a Bíblia ela só pode ser explicada de Gênesis a Apocalipse. Toda a Bíblia tem que estar conectada, de Gênesis a Apocalipse, porque só há um escritor. E o escritor não muda de ideia no meio do caminho. Então hoje é um vídeo que foi difícil para eu entender essa mensagem. Essa mensagem sobre o livro de Zacarias foi um irmão, Dr. Michael, e ele começou a explicar a visão do livro de Zacarias e como Deus tinha mostrado o livro de Zacarias para ele, dentro do entendimento das palavras em hebraico, e eu não consegui entender por causa da dificuldade da língua, então me ficou faltando a compreensão. Mas aquela mensagem ficou lá no meu subconsciente, até que um dia essa mensagem começou a aflorar e a desenvolver no meu pensamento. E hoje eu vou trazer, e foi difícil para mim entender, mas hoje eu consegui compreender essa mensagem sobre o livro de Zacarias, e hoje eu vou trazer para você com figuras e de forma que você entenda. Eu vou explicar, acho que do jeito que eu queria ser explicada no início. Se tivesse me explicado desse jeito, eu compreenderia. Mas vamos ver se você entende. Então vamos devagar. Porque no livro de Zacarias, no capítulo 5, Zacarias ele começa a ter visões. E Zacarias é um profeta que veio deixar muitas mensagens para os últimos dias. Eu acho que uns 70 ou mais por cento do livro de Zacarias aponta para os últimos dias. E quando nós olhamos para Zacarias 5, ele vai dizer que ele tem uma visão. E quando ele começa a ter a visão, um ser surge perto dele e começa a mostrar para ele algo que ele começa a nos explicar. E ele diz que ele levanta os olhos e vê um rolo voante. E ele diz que esse rolo voante tem medidas, tem 20 côvados de comprimento e 10 côvados de largura. Ou seja, ele está dizendo para nós, nas medidas bíblicas, que esse rolo que ele está vendo tem medidas de 9 metros. E ele diz que tem de diâmetro 4,5 metros. Então, Deus faz com que esse profeta veja algo e comece a descrever para a gente. E ele diz que quando ele vê este rolo, é uma maldição que sairá pela face de toda a terra. Então a gente vai começar a perceber aqui, quando você lê o livro, que realmente é muito complicado o que ele está nos mostrando. Um rolo voador. Para muitos, é um rolo que é uma Megilá, que é os rolos dos profetas que eles carregavam para estudar, que naquele tempo eram-se rolos, né? Era feito de eram rolos. Então os livros dos profetas vinham em rolos. E
Alguns dizem que era essa a visão de Zacarias, rolos. Mas quando eu ouço o Dr. Maicon falando que não era um rolo, e nem podia ser um rolo, ele me chamou a atenção para isso. Um rolo de 9 metros. Pensa bem, um profeta tendo que se locomover com um rolo de estudo, um livro, vamos colocar assim, que é um pergaminho de 9 metros. E além do mais, quase 5 de diâmetro para ele carregar para seus estudos. A gente vê que aí já é uma dificuldade quando a gente olha dessa forma. E quando eu olho para o estudo desse homem, entendo que Deus deu realmente um entendimento dentro dessa palavra. Então, eu estou falando porque eu consegui entender o que ele trouxe. Então, ele diz que esse rolo, que é uma maldição que vai para toda a face da terra, ela vai consumir a madeira e as pedras. Meu Deus, um livro que consome madeira e pedra, fica mais difícil ainda a gente entender que é um livro que é de estudo do profeta que ele está carregando, não é? Não faz mais sentido. E aí, quando a gente começa a ver por esse lado, já não faz mais sentido. E aí, eu quero que você veja essa figura, porque aí eu quero que você comece a ver. Imagine, olha aí, um pergaminho de 9 metros, um pergaminho de 4 metros e meio para um profeta estudar. Aí precisaria de 2 profetas para locomover somente o pergaminho. Será que é isso que está sendo visto? E mais, esse pergaminho, ele voa. Ele está voando, porque ele diz que é um rolo voante, um pergaminho voante. Será que faz sentido tudo isso que está sendo contado aqui no livro de Zacarias? Fica complicado. A nossa mente não vai abrindo, irmãos? Foi assim que minha mente foi abrindo aqui para esse versículo. E eu sei que você que tem um olhar de Deus, você vai perceber, porque quando a gente começa a buscar, fica fácil. E a gente vai e deixa aquela história, não é um livro. E aí o profeta continua falando, aqui entra uma separação entre as visões, mas o mesmo anjo continua falando com o profeta, porque não há divisão dentro das escrituras, né? Dentro do rolo não há divisão, só há aqui para nós, para a gente conseguir acompanhar as leituras, mas não há divisão. Continua o texto. E saiu o anjo que falava comigo e disse: levanta-te agora os teus olhos e vê o que é isso que sai. Então o anjo continua revelando coisas no mesmo patamar para Zacarias. E ele vai dizer: o que é isto? Ele não sabe, ele não entende. E aí o anjo continua conversando com ele. Aí o anjo fala assim: ó, agora você vai olhar e vai ver o que está diante da tua frente. Aí ele disse: o que é isto? Aí o anjo vai explicar que aquilo ali é uma medida hebraica que era usado normalmente para pesar, uma medida que correspondia a 22 litros. E aí quando ele vem aqui para o 7º, ele diz assim, ó: e foi levantado um talento de chumbo, e uma mulher estava sentada no meio dessa medida, que é a efa. Só, irmãos, que ele continua e diz: é sempre piedade. E aí, quando a gente chega aqui nessa palavra, é que está mais ainda a revelação do Senhor. Por que está a revelação do Senhor? Porque quando nós olhamos lá no hebraico, que é assim, todo misturadinho, bem juntinho, essas suas letras, a gente vê que existe 2 palavras muito parecidas dentro do hebraico. E aí você pode ver aí que uma é ish e a outra é ishá. Ish quer dizer fogo, ishá, mulher. E você vê que essas palavras, elas têm raízes parecidíssimas. O ish
e o Ixá. Então nós vamos ver que tem duas letras que fazem parte dessas duas palavras, que é o Aleph e o Shin. Então nós vamos ver que essas palavras têm raízes parecidíssimas. O Ish, nós vamos ver que fogo, ele tem o Aleph e o Shin. E nós vamos ver que mulher tem o Aleph, o Shin e o Re, mas que são bem parecidos. E nós, no hebraico antigo, não tínhamos as vogais maçoréticas que vai surgir bem depois. Que a gente vai ter patá, nós vamos ter o hirik, nós vamos ter o segol, várias vogais. Mas até então, no antigo, quando Zacarias está escrevendo, não tem vogais. Então são essas letras somente. Então pode ter algo acontecido aqui nessa tradução, porque Ish, que é fogo, foi trocado mulher. Porque quando a gente olha aqui, essa palavra mulher não faz sentido. Uma mulher que voa. Mas aí, como a gente está falando, então não é rolo. E aí a gente chega na conclusão do irmão Michael, que o rolo não é um pergaminho e que a mulher não é uma mulher na tradução correta. E aí nós vamos ver que, na verdade, esse rolo não corresponde a um pergaminho voando, mas sim a uma bomba atômica, uma bomba nuclear, porque nós temos bomba nuclear de vários centímetros, de vários metros, né? Pode ter 9 metros, como pode ter 20, como pode ter mais. Então nós podemos ter uma bomba atômica que consegue suportar esses 22 litros de grão que está aqui. Então nós vemos que esse rolo, na verdade, é uma bomba atômica. E aí, ou uma bomba nuclear, né? E quando a gente continua na mulher, que ele fala que é um fogo que vai espalhar por tudo, esse fogo vai destruir madeira, esse fogo vai destruir pedras, mas não é isso que acontece quando há uma explosão nuclear. Destrói pedras, destrói madeiras. Quando a gente olha, os arranha-céus estão embaixo, estão acabados, como nós estamos vendo agora na televisão. Quando cai lá uma bomba, como cai um míssil, quando cai algo parecido a um míssil, destrói tudo. Então não é isso que ele está vendo, um míssil, porque esse rolo é do tamanho do míssil. Aí você pode olhar e comparar que é do tamanho de um míssil. E aí quando você vê que mulher não é fogo, é o grão que está dentro do míssil e que vai queimando, que é o fogo que queima toda a terra, faz todo sentido. Essa palavra aqui, alguns falavam assim, pode não ser terra, mas é terra, porque a palavra que está ali e a palavra que está ali é ereste, terra, solo, lugar onde se pisa. Então a palavra ali é terra, solo. Então esse míssil, ele cai na terra e está dizendo, e vai para a face de toda a terra, consumindo a madeira e as pedras. E aí, quando chega na mulher, alguns irmãos falaram assim, mas não pode ser um talento de chumbo, porque isso não suporta. Um míssil, ele não pode ser feito desse material. Mas aí, quando eu perguntava a Deus, nesse estudo aqui, foi o que veio no meu coração. Como pode um profeta ter que ainda decifrar o material? Ele está tentando explicar, ele está tentando falar para nós, tentando escrever, tentando redigir o que foi mostrado. Então, o profeta, através do que ele vê, ele tenta nos passar e explicar. E nós que vamos ter que pegar essas informações, como está sendo colocado aqui, e compreender o que está sendo dito. Então, ele usa talento, chumbo, mas é o que ele não consegue explicar o material que estamos usando e que vamos usar ainda mais à frente. Que à frente ainda tem materiais, irmãos, que ainda está por surgir, que nós hoje não sabemos. E aí ele vai fechar aqui o versículo e perguntamos. E
E esse míssil, aonde ele é construído? Porque hoje nós estamos vendo essa confusão ali no Irã. Porque o Irã ele vai construir um míssil, vai construir uma bomba atômica, ele vai construir algo que vai terminar com tudo. E nós estamos vendo uma saga lá no Oriente Médio. Mas, irmãos, se nós conseguirmos entender esse versículo, mas nós conseguimos entender essa mensagem de Zacarias, e se for isso realmente que está sendo explicado em Zacarias, se todos esses símbolos que nós fechamos aqui for realmente certo, se nós acertamos, se o irmão Michael acertou realmente nesse simbolismo, ele vai fechar dizendo: para onde você leva a efa? Para onde você leva essa medida? E aí ele disse: para edificar uma casa na terra de Siná, e estando ela acabado, ele será posto ali em seu próprio lugar. Ou seja, nós estamos olhando agora para o Irã. Mas quando nós olhamos aqui, há uma edificação a ser feita na terra de Siná. Então, nós estamos vendo que há uma edificação para esse fogo, sendo que será feita no Iraque, porque é essa palavra, Siná, que hoje corresponde à maior parte do Iraque. Então, se a profecia estiver com a sua simbologia correta, no Iraque será edificada uma casa e ali estará esse fogo, esse grão, essa medida que sairá por toda a terra. Então, se a mensagem, se a simbologia do Dr. Michael, que é um conhecedor profundo do hebraico, estiver certíssimo, que eu creio que fez todo sentido para mim, eu não sei se vai fazer sentido para você, mas fez todo sentido para mim, essa bomba sai do Iraque. E se essa mensagem faz todo sentido, irmão, se tiver todas as simbologias conectadas corretamente, então esse fogo que vai sair por toda a terra vai ter uma edificação, uma casa no Iraque. É isso que a gente consegue entender, então, através dessas simbologias. E então, irmãos, nós estamos de olho. E eu queria trazer essa mensagem para você agora bem tranquilo, porque agora eu já pesquisei aí, você já viu como eu consegui achar as palavras no hebraico, coloquei para vocês verem como as palavras são tão fáceis, tão próximas, que pode ter uma tradução, às vezes só um errinho às vezes só um encostadinho, se encostar alguma coisa, um pontinho, uma palavra em hebraico, ela muda totalmente. Então, se o correto é essa mensagem. Eu queria, nesse momento, trazer essa mensagem, porque eu acho que tudo agora é válido para a gente ficar desperto, para a gente ficar com os olhos abertos. Então, guarda essa mensagem no coração, como eu estou guardando, e vamos ver o desenrolar do caminho, o desenrolar dos acontecimentos. Estamos vendo já Israel com o Irã, o que está acontecendo, mas se a profecia estiver certinha também, irmãos, nós vamos ver algo, um fogo que sairá por toda a terra, consumindo madeira, consumindo as pedras, e vai sair do Iraque. Espero que você tenha entendido. Não deixe de compartilhar, dar seu like, deixar aquele joinha pra gente que ajuda bastante no vídeo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.